Shalom, meus irmãos. A Rádio Muriqui, TV Itaguaí, em parceria com a congregação Beit Shear, tem a alegria de receber você aqui para o nosso primeiro encontro de 2017. Eu andei meio ocupado, portanto eu peço perdão a vocês e nós retomamos a partir de agora os nossos encontros quinzenais aqui para falar de teologia. Eu sou o pastor Eduardo Carvalho, pastor na congregação cristã Beit Shear, e para mim, para nossa congregação, para a rádio e para a TV, é uma alegria muito grande poder ter você conosco participando de mais um encontro. Pois bem, 2017 começou. Eu espero que você tenha tido boas festas de final de ano e tenha tido também um excelente início de ano. Eu desejo que 2017 seja um ano favorável para você, seja um ano onde você possa adquirir as suas conquistas, os seus desejos, possa avançar, progredir nas suas conquistas pessoais, possa amadurecer também como pessoa, como cidadão, como religioso, né? Esse é o nosso lema. Coisas, infelizmente, no campo da religiosidade, coisas ruins aconteceram nesse início de ano, entre elas a questão do líder religioso aí que há pouco foi esfaqueado, né? Teve uma certa comoção e também depois houve muito o que falar, né? Esse líder religioso é uma pessoa um tanto quanto que, vamos dizer assim, gera um pouco de polêmica em torno do seu comportamento. Pois bem, mas esse não é o caso. Queria falar de um pouquinho mais de humanidade. Estou citando somente esse episódio para pegar um link no que foi acontecido, né? Usaram aí esse episódio para pegar as vestes desse cidadão, e essas vestes aí estavam, né, fazendo proezas, prodígios, maravilhas, né? Isso é muito comum de acontecer, meus amigos, no meio religioso. Não estou aqui para criticar, quem sou eu para falar, né? Tenho minhas opiniões. Se você quiser, eu posso responder num e-mail, numa conversa mais reservada. Não é meu intuito aqui ficar tecendo opiniões. Mas volta e meia, quando essas coisas acontecem, nós despertamos por uma questão que é a questão do endeusamento da figura humana, né? Geralmente, quando se tem um líder religioso, ele passa a gerar um certo tipo de comportamento ao seu redor. Pessoas o procuram porque entendem que nele há um pouco mais de conhecimento, outros vão achar que dele procede algumas virtudes que é incomum no meio social. Portanto, essas pessoas acabam mais cedo ou mais tarde se tornando mestres ou uma espécie de guru de outras pessoas. Até aí tudo bem, você se aconselhar com quem efetivamente pode agregar alguma coisa à sua vida, com quem de alguma forma não é um aproveitador de circunstâncias diversas. É muito bom, é bom termos com quem contar nas horas de dificuldade. É bom também compartilhar das nossas alegrias, não é verdade? O que eu venho trazer à tona aqui é a questão do endeusamento. Quando certas lideranças, quando certas pessoas nas condições de líderes, independente da religiosidade que seja, se colocam em cima de um pedestal, se tornando, vamos dizer assim, uma espécie de semideus. Esse não é o meu caso. Se algum dia eu caminhar por esse lado, por favor, meus amigos, irmãos, companheiros de jornada, me despertem para que eu desça logo depressa desse pedestal. Essa circunstância é um tanto quanto perigosa. Eu queria lembrar a todos, como eu sempre faço aqui, eu cito
textos bíblicos que eu entendo que são universais às religiosidades, eu uso para aplicar a minha perspectiva espiritual, mas eu entendo que são conceitos universais das religiosidades diversas. O exemplo de Cristo. Yeshua de Nazaré tem um texto do rabino Shaul de Tarso, conhecido no mundo inteiro como Apóstolo Paulo, ou São Paulo, né, pela Igreja Católica, que destaca um episódio, um feito, vamos dizer assim, maravilhoso da vida de Cristo. Acompanhe minha leitura. Filipenses, carta do rabino Shaul de Tarso, à igreja de Filipos, no capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Yeshua, o Messias, Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma divina, não julgou como usurpação ser comparado a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte, morte esta de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua, o Messias, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus, o seu Pai. Pois bem, o que eu quero dizer com esse contexto? Ora, queridos amigos, se o Senhor Yeshua de Nazaré, Jesus Cristo, ele sendo a pessoa mais importante da jornada bíblica, do texto bíblico, dos conceitos bíblicos, né, sendo uma figura de destaque, sofreu o que a teologia chama de teologia do esvaziamento, se esvaziou da sua glória, da sua grandeza e teve a humildade de se tornar um ser humano, participando das coisas do ser humano e produzindo um bem como um ser humano e não um semideus, porque nós, líderes religiosos, e agora eu já não falo tão somente desse episódio, eu falo para nós todos os líderes religiosos, até porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho uma certa reserva quanto aos líderes religiosos, que eu carinhosamente chamo de paquitos, especialmente os que estão na grande mídia, né? Porque nós não nos coloquemos em um lugar de menos destaque. Porque nós não vivemos situações onde a gente possa viver uma expectativa de fé mais humana. Até porque somos humanos. É ou não é verdade? Nós somos humanos. Eu me lembro de uma cena do filme recente agora, entre o Batman e o Super-Homem. Eu fui muito fã de histórias em quadrinhos, né? Gosto muito. E o Batman perguntava ao Super-Homem, né? Você sangra? Ele pergunta para ele, né? Que pergunta curiosa, né? Feita a quem, né? Segundo a história, tem poderes e nem é desse planeta. Segundo o Batman, ele faria com que ele sangrasse, uma vez provando que ele sangrasse, diminuiria-se a crença nele, não é verdade? Ora, todos nós, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de jornadas, religiosos diversos, todos nós somos humanos. Não nos coloquemos em posição de destaque uns acima dos outros. Devemos cooperar com a nossa função, tendo ela sido estabelecida por Deus, de forma justa e honesta. Ora, eu sou um pastor evangélico,
quero contribuir com o Evangelho, quero fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, tenham perspectivas de Deus, tenham, às vezes até, olhem para mim para traçar a sua jornada, mas eu não sou a finalidade última da busca espiritual de ninguém. Não devemos agir de forma errônea com a religiosidade. Muito se tem falado nesse momento sobre as situações que envolvem a religiosidade ao nosso redor. Há muito charlatanismo na religião. É ou não é verdade? Me diga você qual a religião que não tem os seus trágicos episódios de descrença devido ao péssimo uso da fé pela liderança. É ou não é verdade? Então eu quero te convidar, seja você um líder da religião que for, seja você um cooperador com a religião, seja ela qual for, a podermos contribuir de forma idealizada e correta para a religiosidade que nos envolve. Vamos fazer da religiosidade um artigo novamente bem-vindo na sociedade? Hoje há muito que se diz, eu sei do bom papel que a religiosidade contribui no meio social, mas eu também sei das mazelas que envolvem isso. Por que eu trago esse tema logo à tona no início do ano? Porque a minha perspectiva a partir de 2017 é fazer da teologia para a vida uma teologia mais relevante. A propósito, quero trazer nossos temas ainda mais bíblicos a partir de agora, respeitando a religiosidade alheia, mas trazendo temas concretos para a nossa religiosidade. É ou não é verdade? Vamos ser mais humanos, vamos nos parecer mais com Yeshua de Nazaré, Jesus Cristo, e vamos produzir mais o bem em nosso meio, em nosso redor, para que a nossa teologia seja uma teologia que traga mais vida e menos decepção àqueles que chegam próximos da experiência da fé. Você vem comigo? Pois bem, retornando ao nosso diálogo, já que pensamos em uma teologia com mais vida, em temas mais bíblicos, aliás, pretendo abordar mais a Bíblia de forma categórica, quero chamar você para pensar em alguns assuntos, entre eles a perspectiva bíblica. Pois bem, você conhece a Bíblia? Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo? Você sabia que a Bíblia, desde o seu início, foi traduzida para inúmeras línguas e existe em inúmeros dialetos e ainda assim, até hoje, é o livro mais vendido? Você tem dificuldade de ler a Bíblia? Você já se pegou em situações de não compreender bem os textos bíblicos? Já teve dificuldade de compreensão e entendimento das verdades bíblicas? Já teve? Eu já tive. No entanto, a Bíblia tem seu valor, seu papel. Muitos vão dizer que isso é história, que isso é balela, que isso não tem nada a ver. Eu discordo. Vivemos em uma época, em um meio social onde a tecnologia impera, isso às vezes favorece para que a Bíblia caia cada vez mais em desuso. Hoje temos a globalização, hoje temos a digitalização das informações, celulares extremamente inteligentes, aplicativos em tablets, em computadores, etc., que trazem o conhecimento ainda mais para perto, e o conhecimento moderno e científico tornou-se cada vez maior,
ao longo do tempo e a tecnologia vem mudando e evoluindo e investindo e nós vivemos cada vez mais conectados, cada vez mais modernos. Aliás, fica até difícil usar o termo pós-modernidade. Quando lemos alguns artigos de historiadores, por exemplo, eles dizem assim: na antiguidade era assim, agora na pós-modernidade era assim. Fica até difícil usar esse termo, porque o que é pós agora vai ser antigo daqui a alguns minutos, e então sempre tem coisas novas e é uma avalanche de coisas novas e há coisas que acabam se tornando antepassadas. Entre elas, a crença de muitos na Bíblia. O peso e o valor da Bíblia vão ficando para trás. E muitos vão dizer que a Bíblia é um artigo desnecessário para a sociedade pós-moderna. Porque se temos a Bíblia, recorremos nela para as dificuldades que temos no nosso dia a dia. E a modernidade diz que não, pode recorrer ao Google, à Wikipédia, aos pensamentos. Os filósofos estão todos na sua frente diante da tela do computador. As filosofias e os conhecimentos científicos. Então, cada vez mais pensa-se que a Bíblia está em desuso. Eu quero defender o bom uso da Bíblia ainda. Acredito que a Bíblia ainda faça bem. Acredito que a Bíblia ainda é um livro valioso. Deixe-me ver e pensar com vocês. Por exemplo, a Bíblia trata de temas extremamente específicos. Um deles, vamos dizer assim, é a questão que envolve a vida, a minha e a do meu semelhante, e conduz-me a não matar o meu semelhante. A Bíblia envolve assuntos no que diz respeito à posse, coisas comuns de uma sociedade. Eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não tenho direito naquilo que é do outro. Mas a sociedade moderna também pensa em inúmeras coisas que a Bíblia é enfática em dizer. Hoje, por exemplo, pensa-se que ao casar eu posso me casar, e se não der certo eu me caso de novo, que sejam felizes ambos nos seus relacionamentos futuros. A Bíblia é muito enfática quanto a isso. A Bíblia é enfática quanto à criação de filhos, etc e tal. A Bíblia começa a restringir até aquilo que eu posso ou não posso comer, a maneira que eu devo me portar diante do meu semelhante, etc e tal. E eu pergunto, a sociedade moderna, pós-moderna, tão distante da Bíblia assim, ela não tem as suas mazelas? Sim, ela tem as suas mazelas. O caos social está ao nosso redor. E, portanto, se a Bíblia trata com tantos zelos inúmeros temas, por que deixar de fora um artigo tão valioso e necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida social? Se ela não produz o mal e, na sua maioria, ela produz o bem, ela ajuda a cuidar dos idosos, de órfãos, de viúvas, de necessitados, de doentes, ela ajuda a dar amparo, a ter hospitalidade, ela ajuda como nos portar diante de quem, de certa forma, na escala social está abaixo ou acima da gente, né? A ciência e a tecnologia aborda muito, traz muitas coisas, traz muito conhecimento, mas ainda não responde, por exemplo, o porquê da nossa existência. E a Bíblia, sim, traz isso consigo. O seu principal, o seu primeiro intuito. Em primeiro lugar, por que nós estamos aqui? Por que devemos agir apropriadamente nessa época da nossa vida? Época que eu digo porque a Bíblia tem os seus propósitos, ela já nos orienta a partir de antes da vida, no período da vida e no pós-vida, onde ela aguarda uma de suas expectativas mais ansiosas, o mundo por vir, o porvir. Na maioria das vezes, as respostas bíblicas trazem muito mais consolo
do que as respostas científicas. Quer um exemplo? Certa vez eu fui chamado para fazer um funeral de um pastor amigo meu. O pastor faleceu e fui convidado para tecer algumas palavras em seu funeral. Ora, se eu fosse um filósofo que defendesse teoria diversas ou um científico, eu diria que ele morreu devido à parada do miocárdio, etc. e tal, e o corpo, a partir daquele momento, entraria em decomposição. E aquilo que um dia foi pó, tornou-se a ser pó e deixamos de existir e ele vive agora em inexistência. Não consolaria ninguém naquele instante, naquele momento, não serviria para mais nada a não ser causar mais dor, etc. e tal. No entanto, usando textos bíblicos, consolei a mim mesmo e a família com a esperança do ressurgir dos mortos e do mundo por vir. Esperança essa que não pode ser aceita, quanto menos negada pela ciência, mas que trouxe um alívio àquelas almas que estavam sofrendo. Na Bíblia, meus amados irmãos, amigos e queridos, há a verdade e a verdade é eterna. Cenários vêm e vão, estilos de vida mudam com a geografia e as histórias podem ser diferentes, mas questões interiores são muito mais familiares à Bíblia que a ciências diversas. Se antes precisávamos da Bíblia para respostas da vida, hoje mais do que nunca precisamos delas para questões não só que envolvem as crenças e os ideais, mas do mundo de agora. Nós precisamos continuar encontrando orientação moral e espiritual a partir das palavras da Bíblia. Como eu gosto de citar, Yeshua de Nazaré, que para mim é o ápice da vivência religiosa e o ponto central da minha fé e da minha expectativa espiritual, Yeshua certa vez disse aos seus discípulos e àqueles que estavam ao redor dele: examinai as Escrituras, pois são elas que de mim testificam. Ora, se queremos dar um testemunho melhor no nosso meio, onde vivemos, eu chamo a tua atenção, religioso diverso, olhe mais para a Bíblia. Eu entendo que a Bíblia pode e é capaz de colaborar com a busca religiosa de qualquer pessoa bem intencionada. O problema da não busca da Bíblia está justamente aí, na intenção que procede do desejo religioso. A Bíblia pode ser bem compreendida ou mal compreendida, usada de forma correta ou também usada de forma incorreta para estabelecer os seus próprios desejos e interesses. Mas uma singela leitura com bastante simplicidade e busca da verdade é capaz de tirar todo tipo de ilusão e engano. A Bíblia contém palavras extremamente antigas e poderosas que não devem cair em desuso em sociedade de época nenhuma, quanto menos na nossa. Quero te convidar, a partir dos próximos programas, meus queridos amigos, companheiros, meus irmãos de jornada, pessoas que caminham comigo, a valorizar o texto bíblico e encontrar tesouros nos textos bíblicos. Nós, segundo os ditos da Bíblia, somos pedras da coroa da criação do eterno nosso Deus. No entanto, somos pedras brutas que precisamos ser lapidadas, polidas, para poder extrair a partir de nós brilho. Sim, nós podemos gerar brilho, e muito brilho. No entanto, o lapidador, o ourives, o oleiro, é aquele que trabalha com todo tipo de obras, é o Criador de tudo.
e o Criador está extremamente revelado nos textos bíblicos. Te convido, meu amigo, a conhecer mais da Bíblia. Convido a conhecer o Deus da Bíblia. Convido também a conhecer a Congregação Cristã Beitear. Congregação Cristã Beitear está localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande, na rua Tabaí, número 62. Se você quiser nos visitar e conhecer junto conosco os textos bíblicos maravilhosos, você será muito bem-vindo. Também agradeço a oportunidade em nome da Rádio Muriqui e da TV Itaguaí. Eu, pastor Eduardo Carvalho, te desejo um ano doce, bom, próspero e abençoado, meu querido ouvinte. Desejo também que você seja guardado na Shalom do Eterno até o nosso próximo programa. Fique com Deus.